Olá, seja bem-vinda ao programa Harmonize. Aqui é o seu espaço de saúde e bem-estar. Só aqui você encontra conteúdos de altíssima relevância que vão te ajudar a desenvolver e manter a sua saúde integral sistêmica e o seu bem-estar. E na edição de hoje nós vamos receber a doutora Nazaré Malcher. Ela é terapeuta ocupacional, doutora, pós-doutora em fenomenologia clínica e também professora docente da UNB do curso de terapia ocupacional. Nesta data, ela vai conversar com a gente sobre uma pesquisa excelente que ela desenvolveu com o tema Emoções à Flor da Pele em tempo de pandemia. Vamos saber tudo sobre essa oportunidade de pesquisa científica que a doutora Nazaré conseguiu desenvolver e trazer com tanta excelência para a nossa sociedade. O programa Harmonize, seu espaço de saúde e bem-estar, está só começando. Estamos de volta. E antes de começar o nosso bate-papo com a doutora Nazaré, me diz uma coisa, você já visitou o nosso site? Visite o nosso site, cadastre-se e receba os nossos conteúdos. Temos conteúdos de altíssima relevância. Vários e-mails que vão te conectar a várias formas de você desenvolver e manter a sua saúde. É empreendedor e também tem interesse de fazer live stream profissional, deseja produzir vídeos de altíssima qualidade, entre em contato conosco que nós podemos contribuir com a sua produção. E você já conhece o nosso canal do YouTube? Visite também o nosso canal do YouTube. No nosso canal você pode se inscrever, ativar o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que for ao ar. Acesse o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seus comentários nos nossos vídeos produzidos. Sua participação é fundamental, pois aqui é o seu espaço de saúde e bem-estar. E vamos começar o nosso bate-papo de hoje com a doutora Nazaré Malcher. Doutora Nazaré, seja bem-vinda ao programa Harmonize. Você já está aí com a gente? Sim, já te escuto, já te ouço, Nádia. Grande prazer também participar do teu programa. Muito obrigada, esse programa é nosso, é o seu espaço de saúde e bem-estar, é o nosso espaço de saúde e bem-estar, e nos sentimos lisonjeados de ter sua presença aqui conosco. Né? Mais uma vez, é a segunda vez que a senhora está conosco, né? Nos fortalecendo aqui, trazendo, né, a toda a nossa audiência conteúdos de altíssima relevância. E hoje nós vamos falar aí sobre essa experiência dessa pesquisa científica extraordinária, né, nesse tempo aí de pandemia, onde você retrata aí a questão das emoções. E fala um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, antes da gente começar aí esse bate-papo. Fala um pouquinho para a gente como que foi esse estudo, da onde surgiu a ideia. Compartilha um pouco com a gente, por favor. Legal. Então, primeiramente, eu quero agradecer esse espaço. Eu acho que ele é um espaço riquíssimo para que a gente possa exatamente, né, levar para a sociedade conhecimento, informação e pesquisa, né? Tudo que está acontecendo nesse momento, né, nas diversas linhas de atuação. Hoje, especificamente, eu retorno ao programa para falar sobre a pesquisa da Covid que eu desenvolvi, que eu venho desenvolvendo.
Essa pesquisa ela surgiu com base a uma outra experiência, né, do meu pós-doc, onde eu estudei o significado do cotidiano para as pessoas que têm sofrimentos psíquicos, né, e como que é importante se reconhecer, se sentir reconhecido dentro desse cotidiano. E aí aconteceu a Covid, né? A minha pesquisa de pós-doc, ela se encerrou ano passado, 2019, e eu retornei para casa, né? Retornei para Brasília. E aqui em Brasília eu vivenciei a Covid, né? Tudo que todos nós estamos vivendo, uma pandemia e junto com a pandemia a questão do isolamento social. E aí eu comecei primeiro ter uma vivência pessoal do que é estar isolado, do que é manter um novo normal e todos os sentimentos que fluem a partir dessa pandemia, né? Tudo que acontece, que nós somos influenciados e tudo que reverbera dessas influências para nós, né? E aí, nada mais do que meu papel como educadora e pesquisadora, eu resolvi então investir a ideia do meu pós-doc, só que agora entender um pouco essa expressão cotidiana que as pessoas vêm desenvolvendo com a experiência da pandemia. Então, eu chamo de expressão cotidiana, perpassa pela vivência emocional e perpassa em si por essa experiência do isolamento social. Como que ficou agora a expressão do meu cotidiano? E aí, com isso, eu fiz parcerias, porque no Brasil não é interessante, é rico quando a gente faz parcerias interinstitucionais. Então, eu fiz parceria da Universidade de Brasília com a Universidade Federal do Pará, com o programa da pós-graduação em psicologia, especificamente com um grupo de pesquisa que chama NUFEM, Núcleo de Fenomenologia, de Estudos Fenomenológicos, em que estuda exatamente a experiência, e daí a gente fez o projeto, conseguimos a aprovação do CONEP e começamos, então. Nós começamos o projeto em março e até hoje estamos levantando esses dados. Excelente, doutora, excelente. E é gratificante, né, sabermos que existem profissionais comprometidos, né, aí nesse sentido de fazer essas pesquisas, de demonstrar esses estudos e basicamente, praticamente em tempo real, né? Estamos aí há alguns meses da pandemia e já temos registros científicos sobre como as pessoas estão vivenciando, né, esse novo cotidiano a cada dia, mais um dia, como a gente às vezes comenta aí nos enfrentamentos dos desafios aí, né, em saúde mental. Parabéns pelo trabalho. E no contexto da Covid, doutora, como você poderia então contextualizar, né, esse atual momento e a questão da saúde mental? O que você identificou aí através da sua pesquisa? Quais foram as impressões que foram constatadas e que podem ser demonstradas através desse estudo? Tá. Então eu vou partir de questões que todos nós, quando nós abrimos a televisão, os meios de comunicação, nos mais diversos, eles nos atualizam de como que o que tem acontecido na pandemia, né? Então, nós temos hoje um índice de quase 90 mil mortes, né? Nós temos um coeficiente de incidência à doença muito grande, e hoje nós vivemos, e é isso que caracteriza uma pandemia, os dados que eu levanto hoje não vão ser os de amanhã e depois da manhã. Mas a gente está vendo várias outras caracterizações dessa pandemia, especificamente do Brasil, e é disso que eu vou falar, né? Nós temos um índice alarmante de incidência, né? Não só de pessoas contaminadas, como de morte, né? E com isso nós temos uma realidade tipicamente brasileira, que é uma variação dessa curva epidêmica nos estados e Distrito Federal. A gente vem observando que o que acontece no Distrito Federal é diferente do que acontece em outros lugares, né? A gente vem vendo uma diferença entre as regiões. A gente vem percebendo que a população tem se infectado e essa curva, né, de contaminação, ela vem se dando de forma muito distinta, muito distante entre os estados. Então, está havendo uma variação na curva epidêmica.
Outra questão que a gente vem observando muito é a questão da transparência de divulgação dos dados Covid. E aí nós devemos falar de uma questão no Brasil que é da subnotificação, né? A subnotificação é algo muito forte, muito sério no Brasil, e que agora a pandemia veio trazer isso à tona. O campo da saúde, nós não temos culturalmente um cotidiano de notificar e notificar de forma correta os casos, não só de Covid, mas de outras questões no Brasil. Outra coisa que a gente vem observando é a desigualdade social entre classe, né? A gente vem percebendo que a contaminação pelo vírus, ele se dá com uma diferenciação entre classes. Para você ter uma ideia, Nádia, a população indígena, ela vem se contaminando 5 vezes mais do que a população que está nos grandes centros. Então, existe sim uma desigualdade social e isso vem se mostrando cada vez mais na população da desigualdade social, em grupos vulneráveis, e em regiões, né? Então, nós tivemos contaminação diferente em Manaus, diferente do que aconteceu, por exemplo, no Distrito Federal. E com isso, a meu ver, hoje a pandemia ela mostra uma vivência de um contexto de guerra, principalmente em relação às condições de saúde e a óbitos. E aí, como consequência disso, nós vamos ter diversos contextos no campo da saúde mental. O primeiro contexto extremamente significativo é que a pandemia nos traz a vivência real, concreta e diária sobre a finitude. Finitude é um conceito extremamente relevante em saúde mental. Para você ter uma ideia, a sensação de finitude, de que nós vamos morrer, é a única certeza da vida e é o que nos traz ansiedade, né? É o que nos faz sofrer, é saber que essa vida vai acabar e é a única coisa que a gente tem certa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a um dia, daqui a 2 dias, a gente não sabe o que vai acontecer na vida da gente, mas a gente sabe que a gente vai morrer. Então, a pandemia traz o primeiro processo psiquiátrico, em saúde mental, em sofrimento, é essa vivência real, concreta, diária, de que sim, nós temos um fim, nós vivemos a finitude, nós vamos morrer. A questão também da ausência da padronização das orientações é algo extremamente complexo e que traz um certo nível de angústia à sociedade. Por exemplo, quando começou a pandemia em março, havia toda uma orientação sanitária de lavar as mãos, enfim, de usar máscaras, e é uma orientação sanitária. Porém, a gente não observou como isso iria acontecer nos grupos, por exemplo, vulneráveis, em que não tem acesso à água, ao sabão, à máscara, né? E aí isso levou um tempo muito grande para que a gente começasse a entender esses processos. E isso gera angústia. Determinados grupos sociais, por exemplo, em que foi para o supermercado e comprou toneladas de álcool em gel, com certeza nós estamos estimulando a um procedimento até de um toque, né, de um transtorno obsessivo compulsivo em relação à limpeza, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as informações, de como elas chegam a determinados grupos, a classe social, a grupos vulneráveis, porque talvez elas não tenham esse mesmo acesso dessa orientação, que é uma orientação do bem, sanitária, mas que não vai ter o mesmo acesso, né? E os manuais que surgiram a partir da Covid foram manuais voltados o tempo todo para uma normatização sanitária, né? Como que você tinha que agir, como que você tinha que preencher seu isolamento, que aí a gente ainda vai falar um pouco disso, né? Como que você tinha que preencher isso, para aqueles grupos em que a pandemia teve uma outra função, por exemplo, os profissionais de saúde, né? Hoje a gente entende que há uma sobrecarga, porque a pandemia veio mostrar o quanto que a política de saúde ela está defasada, ela está pouco investida, né? Não foi feito investimentos, ela está sucateada,
E aí a pandemia veio mostrar isso. E os nossos profissionais de saúde extremamente sobrecarregados. Então, hoje já se fala na síndrome de burnout, né? Dentro dessa categoria, que é a sobrecarga, né? É um sofrimento psíquico ocasionado pelo estresse da sobrecarga do trabalho. Enfim, diversas questões que aí eu pretendo falar um pouco ao longo dessa nossa conversa. Maravilha, doutora. Realmente uma pesquisa interessantíssima, né, de um conteúdo bastante denso no sentido de que são vários aspectos, né, que a gente pode realmente verificar e nos convidam a várias perspectivas. Eu achei bem interessante quando você falou da subnotificação, né? Eu também sou profissional de saúde, né? Além desse projeto aqui no programa Harmonize, também desenvolvo esse trabalho no SUS do Brasil e nós sabemos o quanto que os profissionais, eles também não têm as condições adequadas de trabalho, né? Falta computador, falta internet, falta RH, né? Para fazer o atendimento e às vezes você precisa escolher se você atende ou se você faz, né, a notificação de forma adequada, né, como realmente deveria ser. E a notificação, compartilhando aqui um pouco, às vezes acontece todo um processo de burocratização. Já existe pouco RH e o processo de notificação ainda é bastante burocrático. Parece que os meios não conversam, né? A Secretaria de Saúde precisa informar o Ministério da Saúde. Eu sei que são tantas planilhas que se tem que preencher, isso toma muito tempo de um RH que já está adoecido, né, que você comentou sobre a questão do burnout, né, do burnout, já está adoecido e, na verdade, o burnout ele já se manifesta antes da pandemia, né, nessa categoria. Agora, na verdade, tem ampliado o número de profissionais, né? Por exemplo, no meu posto de saúde onde eu trabalho, até então poucas pessoas desenvolveram a doença, né, Covid-19. Mas, em compensação, o índice de absenteísmo ainda é elevado por outras questões de saúde relacionadas ao trabalho. Então, isso tudo, a pandemia também nos convida a pensar sobre essa questão mesmo do cotidiano dos profissionais de saúde, né, do nosso cotidiano enquanto cidadão, se a gente realmente está se posicionando, se a gente está ocupando os espaços para poder verificar, né, como anda o andamento da saúde. Nós pagamos impostos, mas aí como é que isso está realmente sendo aplicado? Então, são várias questões, né? Achei muito interessante quando você pontuou também, doutora, em relação à nossa perspectiva sobre a finitude, né? E aí tem vários conceitos de como que o povo ocidental se relacionam com a questão do viver e do morrer, e é muito interessante. Então, estou aqui com uma ansiedade positiva para saber mais sobre essa pesquisa. Vamos continuar. E como você conceituaria, doutora, a Covid, né? A partir dessa perspectiva aí visualizada através desse estudo, e quais aspectos considera relevantes para que nós possamos pensar, né? A nossa sociedade que está se construindo a partir de agora, porque nós estamos vivendo novas conjunturas, né? Novas construções a partir desse processo de pandemia. Isso. Nádia, eu considero, então, com base ao que eu venho estudando, né, eu fiz um estudo primeiramente sobre manuais que falavam sobre Covid, tanto manuais do campo da epidemiologia, da área sanitária, como de saúde mental, e depois eu, então, fui para uma pesquisa empírica, que até hoje eu ainda coleto dados, e como eu falei, essa pesquisa empírica, ela trata não só da questão do sofrimento, né, de o que está sendo para mim, qual é a representação de vivência que eu estou tendo sobre tudo isso que vem acontecendo, como também como que é a expressão do meu cotidiano agora, nesse novo normal que eu estou chamando, que a Covid e tudo que reverbera dela, o isolamento social e todo o sofrimento. Hoje, então, para mim, o Covid, ele se apresenta como uma moléstia contemporânea. Então, para mim, a Covid é algo do hoje, da nossa vida e da forma de funcionamento que a gente vem desenvolvendo, né? E que talvez pela primeira vez, né? Aí, sei lá, as histórias das pandemias
que não faz parte da nossa vida, né? Principalmente do brasileiro. A gente nunca viveu a pandemia, eu estou falando nunca, essa atualidade, essa geração, essa vida contemporânea nunca vivenciou uma pandemia, né? Mas eu acredito que é uma moléstia contemporânea e que ela aproxima a classe social, gênero, entre outros, da finitude, da morte. Então, ela traz para a gente uma forma de vida agora que, independente de eu ser rico, pobre, negro, quem eu for, né, a forma como eu funciono, enfim, não importa isso, eu sou uma pessoa propensa a ter o vírus, e o vírus, estar com o vírus, me gera imediatamente o sentimento de finitude, né? Se a gente for acompanhar esse contexto que acabou de passar aí, dos túmulos, né, e dos túmulos de covas coletivas, em que a gente assistia na televisão, isso me faz ver a finitude e a morte muito próxima de mim, né? E isso, então, essa moléstia, ela traz desigualdade social macro-regional, ela traz de problemas do aporte de atenção à saúde, ela traz o aparecimento das populações específicas, em que a gente que é do campo da saúde sabe que elas existem, mas que elas estavam escondidas, né, pensando enquanto sociedade. Então, elas aparecem, né, os grupos vulneráveis, os grupos específicos, e isso provoca uma crescente eugenia social. Então, é uma pandemia que cada vez mais complementa a eugenia social, né? E toda essa questão que a gente visualiza, que a gente vivencia, principalmente por meio dos meios de comunicação, que é uma característica do mundo contemporâneo, isso traz para a gente um sentimento em que eu estou denominando de a flor da pele, que demandam a diversos fatores, né, que eu ainda vou mostrar aí para vocês. Maravilha, doutora. E realmente, né, a gente tem um ditado popular, né, que eu escutei muito a minha avó comentando, né, que a certeza da vida é a morte, e a gente nunca tinha visto isso mesmo tão de perto, né, e o quanto que se torna curioso mesmo, que às vezes a gente precisa enfrentar um momento tão desafiador para entender que, independente de classe social, de grupo, né, de diversidade, todos nós estamos, né, suscetíveis a isso, e nesse momento de pandemia, né, bastante suscetíveis, né, porque se trata de uma doença que ainda, né, não tem nem forma de prevenção específica através de uma vacina e nem forma curativa, né, baseada em evidências. Mas a gente sabe também que, apesar de toda a questão dos óbitos, muitas pessoas também têm superado, né, esse desafio, e tem vários outros aspectos também que a gente consegue se conectar e ter várias lições também a aprender e a se desenvolver enquanto sociedade. E quando você fala sobre grupos específicos, né, quais grupos você considera que é importante a gente refletir, dar uma atenção maior, né, e quais aspectos você considera relevante em relação a esses grupos específicos? Então, Nádia, quando eu penso nos grupos específicos, eu estou falando em dois grupos diferentes. Nós estamos falando das populações vulneráveis e nós estamos falando de alguns grupos mais microgrupos, né? Dentro das populações vulneráveis, por exemplo, a população carcerária, que é esse primeiro gráfico. A população carcerária hoje, eu não sei se vocês sabem, mas a população é a terceira maior população do mundo. Maior população carcerária do mundo é a nossa brasileira. Nós temos também a população indígena, né, como eu mostrei para vocês. A população indígena hoje, ela é de 5 para 3 o número de infectados. Dentro da população carcerária, por exemplo, hoje nós temos 748 mil pessoas encarceradas, e dessa nós temos uma média de 6 mil infectados e 66 óbitos. Gente, esses dados eu tirei no dia 20 de julho, então com certeza em 10 dias esse panorama mudou.
a população indígena é 5 vezes mais infectada, né? E, detalhe, por uma condição de pouco acesso à saúde. Ela não tem as mesmas condições de saúde da gente aqui que está nos grandes centros. A população quilombola, a população em que das favelas, né? A população que estão nos aglomerados, como a gente chama. No Distrito Federal hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos uma das maiores favelas da América Latina, né? E essas favelas, elas se caracterizam por um grande aglomerado, né? Então, lugares onde é pouco espaço para muitas pessoas. Então, são pessoas que estão muito vulneráveis à questão da Covid. As pessoas que hoje vivenciam uma internação psiquiátrica, né? Essas pessoas, elas estão, por exemplo, no próprio manicômio judiciário. Então, essas pessoas estão internadas, elas não conseguem sair dessa internação por uma série de fatores, né? Fatores sociais, e essas pessoas estão sendo contaminadas. E aí vão falar também de grupos específicos, como os profissionais de frente, né? Os profissionais que estão à frente do combate à pandemia, como bombeiros, policiais, profissionais do campo da saúde, da assistência social, né, que estão lidando diretamente com isso. Felizmente, Nádia, no teu setor as pessoas não pegaram ainda a Covid, mas eu fico imaginando todo o nível de ansiedade que é você precisar sair da sua casa e ter que enfrentar um dia de trabalho. E olha que você não está diretamente ligada ao cuidado às pessoas da Covid, né? Professores, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma sobrecarga de trabalho, mesmo estando dentro de casa. Então, os professores, eles têm que aprender agora, para além de repassar a informação, a formação, né, o conhecimento, eles têm que aprender técnicas de informática, eles têm que ser bons professores, bons diagramadores, artistas do campo da comunicação. Isso é muito difícil. Então, é importante que a gente possa entender, quando eu falo essa atualidade de guerra. Guerra, quando a gente vê as covas coletivas, né, as pessoas morrendo na frente dos hospitais, a caminho dos hospitais, mas perpassam também para todas as consequências que nós vamos precisar enfrentar a partir de agora, que é lidar com a finitude, lidar com o bem-estar e lidar com a saúde mental, frente a todos esses sentimentos que nos amparam, né? Que vieram junto com a Covid. É bem desafiador, né? São muitos desafios que estamos enfrentando. Só fazer um parêntese em relação, por exemplo, hoje eu trabalho na atenção primária, mas todos os níveis de atenção à saúde estão no contato direto com os pacientes, né? E todos os profissionais, porque na verdade a gente, como você mesmo falou, enfrentamos um cenário, né, bem parecido com situação de guerra, e ocorre que, como o RH, ele já é um RH que enfrenta um alto nível de absenteísmo, não especificamente, né, pela questão da Covid, mas por várias outras questões, inclusive, né, burnout mesmo, e várias outras questões de saúde mental que os profissionais de saúde estão enfrentando. Então, além do RH ele ser um pouco defasado pela questão do alto nível de absenteísmo, a gente precisa, né, se dividir entre a atenção, né, das questões do dia a dia, mas, sobretudo, o atendimento ao Covid. Para você ter uma noção, a nossa UBS, que atende a cidade satélite aqui de Taguatinga Norte, nós fazemos por turno em torno de 30 atendimentos, 25 a 30 atendimentos, né, só de Covid, ou seja, no mínimo uns 50 atendimentos ao dia. E a gente realmente, falando do desafio, e a gente fala de vários aspectos, né, que a gente pode classificar como negativo, mas também tem os outros aspectos, né, que a gente vivencia, e todos os dias a gente fica também destacando eles, né? Apesar de uma condição de trabalho que não é ideal, apesar de a gente não conseguir prestar todo esse atendimento aos grupos específicos, né? Aqui na nossa população, a gente, na população que nós somos abrangentes, a gente não tem tanta
diversidade, né, para a gente enfrentar, porque quem conhece Taguatinga sabe que é uma área que não enfrenta tanto, como, por exemplo, Samambaia, aqui no DF, Ceilândia, que é onde tem uma das maiores favelas que você realmente destacou. Mas tudo é bem desafiador e a gente realmente precisa fazer esse momento de reflexão sobre esses pontos específicos de desafio, né? E a gente se preparar para eles. E, doutora, uma outra questão também que eu acho que é interessante a gente pensar, que a nossa população carcerária ela é bastante numerosa e, além de ela ser numerosa, não existem condições, né, para estar acolhendo, né, para fazer com que a pena privativa de liberdade ela se cumpra. Então, existe uma superpopulação mesmo, né? Uma superpopulação mal acondicionada. E a gente precisa entender que esses presos recebem visitas, existem os agentes penitenciários, e se eles estão em uma péssima condição, estão sendo altamente infectados, as pessoas que têm contato com ele também trazem o vírus aqui para a sociedade, né? Então, às vezes a gente tem essa questão de um olhar muito preconceituoso em relação à população carcerária, mas eles já estão pagando, né, pelos crimes cometidos, e eles têm os direitos humanos, e um direito humano básico é o acesso à saúde. Eu queria fazer esse destaque. E, doutora, você poderia contextualizar, porque você considera que as pessoas na pandemia enfrentam essas emoções à flor da pele? Contextualiza melhor para a gente aí esse sentido que você deu a esse momento. Tá. Bom, Nádia, na minha pesquisa, então, como eu te falei, eu comecei consultando os manuais sobre saúde mental. E todos eles vinham o tempo todo trazendo toda uma forma de funcionamento social que você deveria ter agora com a pandemia. Tem duas questões básicas da pandemia que eu trouxe, que é a finitude, né? Então, a pandemia ela é real, ela é diária, essa lembrança de que a gente morre, e isso me angustia, né? E o segundo ponto é a questão do isolamento social. Aí eu estou mostrando o meu grupo de pesquisa e o NUFEM, que são os dois grupos que vem desenvolvendo o projeto, né? Então, Núcleos de Pesquisas Fenomenológicas e o FOCO, que é Fenomenologia e Cotidiano, e nós, então, começamos a entender que não dava para ser tão simples assim você normatizar regras de bom funcionamento, né, que você deveria ter um bom funcionamento na pandemia e com isolamento social. O isolamento social é algo que não é do desejo das pessoas, é necessário, a gente sabe disso, a gente entende que o isolamento social ele é uma ação preventiva de diminuição de casos, e essa diminuição de casos vai gerar, não gera, né, facilita a sobrecarga, né, nos hospitais e no atendimento, mas a gente entende, falando daqui para o lado da questão de como eu vivencio isso, o isolamento social é algo do não desejável, né? Não é algo que eu desejo, é algo que me foi imposto. E esse isolamento social, por não ser desejável, ele pode me gerar ociosidade, ele pode me gerar sentimentos de ansiedade, distanciamento de pertencimento, porque eu deixo de pertencer aos meus grupos sociais e eu passo o sentimento de que eu deixei de pertencer daqueles espaços em que eu frequentava, e o próprio sentimento da solidão, né? A solidão de se sentir solitário, né? A solidão de sair das atividades sociais que eu frequentava. E aí, quando nós fizemos essa pesquisa, nós perguntamos para as pessoas quais são que elas pudessem narrar emoções em tempos de Covid. E aí elas narram medo, angústia, eu acho que eu até passei essa imagem para vocês, né? Então, elas trazem diversas emoções. Então, a gente considera essas emoções como são emoções que estão à flor da pele aí. Então, medo gerou angústia, gera preocupação, gera insônia.
perda ou ganho de apetite, raiva, tristeza, tensão muscular, choro fácil, consumo de álcool e outras drogas. A gente já tem estudos específicos a consumo de álcool e outras drogas, e a gente sabe que as pessoas se isolaram e passaram a consumir mais álcool e outras drogas dentro de casa. Impulsividade, inquietação, agressividade, tédio, introspecção, indignação, descrença, ansiedade. Por exemplo, um número altíssimo de insônia, de preocupação. E esses, a gente ainda não pode, claro, eu não pretendo patologizar, né, já encaminhar para um transtorno psiquiátrico, um sofrimento psíquico. Então, é por isso que eu denomino estar à flor da pele. Então, é uma forma de que nós estamos funcionando com diversas emoções que entram em um ciclo, né, diário. Então, de manhã eu não estou preocupada, mas à noite, quando eu assisto os telejornais, a preocupação me vem, e aí me dá insônia, né? Mas aí de manhã me dá uma ansiedade, porque eu tenho que vivenciar ou viver o meu cotidiano de forma isolada, né? Fora dos meus grupos sociais, das minhas atividades. Eu preciso compor um novo cotidiano que não é o que me agrada. As donas de casa, por exemplo, que elas tiveram uma sobrecarga. E aí, com isso, a gente continuou perguntando na pesquisa se você buscou algum tipo de atendimento durante a Covid, a partir dessas emoções. E é altíssimo, por exemplo, a procura pelo clínico, tanto por sintoma. Sintoma de Covid, hoje, a minha pesquisa só tem 12% de pessoas que vivenciaram a Covid. O restante, né, 80%, 87% são pessoas que foram buscar consulta psiquiatra e clínica e de outros profissionais da psicologia e que não necessariamente viveram sintomas da Covid. Então, isso é para que você veja o quanto que nós estamos com emoções à flor da pele, né? E que essas emoções podem ser geradoras de doenças clínicas, de doenças psicológicas, porque tudo está afetado em mim, né? Hoje a gente fala de problemas que é o isolamento social, cada um na sua casa, e a gente fala que esse isolamento, por si só, são geradores de várias emoções, de vários sentimentos, como a gente viu, né? Então, tira a pandemia e vão falar só do isolamento e desse novo normal que a gente precisa acompanhar agora. E aí a gente vai perceber que tem muitos, nós vivemos atualmente com emoções à flor da pele. Eu não sei se eu consegui passar o sentido do que significa estar com emoções à flor da pele. Sim, sim, foi excelente, né, a demonstração, né, deu perfeitamente para compreender, né, o quanto que os seres humanos estão mais em contato, né, com o quanto que realmente somos capazes de vivenciar várias emoções que, em geral, podem ser classificadas, né, como emoções negativas se não forem bem gerenciadas, né? Emoções que são naturais do ser humano, porque é natural você sentir tristeza frente a perdas, sentir raiva quando você não tem os seus direitos, né, garantidos, por exemplo. Sentir todas essas questões é natural do ser humano, né? Mas o ponto talvez seja como é que a gente aprende a gerenciar isso, a lidar com isso, a gente está preparado para lidar com isso, esse momento é um momento para a gente se preparar, para a gente aprender, são todas essas questões, né, que de repente a gente também, você estava demonstrando os dados e eu estava aqui pensando, né, no nosso dia a dia, nós que olhamos o ser humano no seu biopsicossocial e espiritual, a gente sabe que inteligência emocional e várias outras questões de gestão da emoção não são aprendidas na escola e hoje os profissionais se desenvolvem para vivenciar isso e transferir essa informação, né? E a pandemia ela traz isso para todos nós, né? Esse contato com as nossas emoções à flor da pele, né? Essas emoções que a gente não deseja sentir, mas estamos vivenciando, né? E aí que ponto, como é que a gente vai lidar com isso tudo? E aí a segunda pergunta, né? Você fala de um novo normal,
né? E aí eu te pergunto, doutora, qual a reflexão que você traz para esse novo normal, com essas emoções à flor da pele? Eu acredito que quando começou isso tudo, ninguém imaginou, eu sempre comento, na virada de 2019 para 2020, quando você faz ali as suas metas, você colocou nas suas metas, quero viver uma pandemia? Com certeza ninguém colocou, né? Isso não estava planejado, não era desejo de ninguém, né? E estamos aqui, tendo que lidar com isso tudo, aprendendo a lidar, né? E qual a sua reflexão para esse novo normal provocado pela pandemia? Isso. Tem uma pergunta também, Nádia, é assim, você nas suas metas 2020 dizia que você tinha que viver um isolamento social, né, para pior, né? E aí ninguém pensou nisso, né? Sim, sim. Mas o novo normal que eu trago, então você viu, Nádia, que o pouco, né, o início, um pouquinho da minha pesquisa já mostra que as pessoas estão com emoções à flor da pele, das mais diversas, que para nós, por exemplo, do campo da saúde mental, a gente se preocupa muito com a questão dos pródromos, né? Que são os primeiros sintomas geradores de um sofrimento psíquico, né? A gente percebe, então, que esse novo normal, ele traz uma diversidade de mudanças. Então, o novo normal, que é fazer o isolamento social e manter uma regra sanitária, ele fala de novas rotinas, de relações interpessoais. Então, a partir de agora, a gente vai ter que ter uma outra rotina, com uma nova forma de compor relações interpessoais. Então, você não pode abraçar, você não pode se aproximar, você tem que manter apenas a comunicação verbal. O contato e outras formas de comunicação não são mais possíveis. Você não pode mais frequentar lugares, você tem que manter uma relação interpessoal pelo uso da internet, que é uma ferramenta contemporânea, e que, apesar de ser contemporânea, não é de acesso a todos. Isso também é um ponto importante. Você tem que fazer reclusão no domicílio e na partilha de afeto, um excessivo cotidiano digital, pensando, por exemplo, nos professores, né, e nos alunos, que vão ter que ter agora 4 horas, 5 horas de aula totalmente virtual, e aí todas aquelas emoções que eu mostrei para vocês, né, que vão gerar pânico, temor, medo, insônia, sentimento de incapacidade, não pertencimento, ociosidade, e tudo isso com certeza vai ser gerador de emoções intensas, e que a gente sabe que, como seres integrais, nós não somos só cérebro, sofrimento psíquico, isso pode ser gerador de uma série de outras doenças, doenças de outros sistemas, por exemplo, a própria gastrite emocional e outros tipos de problema, e isso pode ser gerador, esse novo normal vai nos encaminhar para cada vez mais o consumo, né, a busca do tratamento em saúde, a medicalização e consequências desastrosas para a nossa sociedade, né? Então, isso que eu chamo que é o novo normal. Excelente, doutora, excelente, excelente reflexão. Esse estudo é de altíssima relevância, é extremamente importante a gente ter conexão, né, com esse tipo de trabalho em tempo real, as coisas acontecendo, né, e profissionais extremamente comprometidos, os nossos docentes aí, que se especializam aí como você no nível do pós-doutorado e trazendo, né, para a nossa sociedade, né, a constatação do que estamos vivenciando num tempo tão desafiador. E o que eu acho mais interessante dessas constatações, dessas demonstrações, é que numa oportunidade de pesquisa, aí a gente vai pensar, identifica o problema e pensar no como, né? E aí é uma oportunidade sensacional da gente realmente apresentar para a sociedade também, né, o como. E estamos aí desenvolvendo vários projetos juntas, até já convido você aí, vamos colocar aí na nossa agenda aí de projetos juntas aí, desenvolver esse como, né? Como fazer a gestão dessas emoções aí à flor da pele, fazendo esse bate-papo aqui com você, me veio essa ideia. É um tema que a gente já trabalha, né? Ano passado eu fiz várias palestras, é um tema que eu amo trabalhar e a gente tem esse contato. No dia a dia eu tenho visto isso,
né, o quanto que nós, e eu me incluo também, porque nesse momento sou ser humana, somos profissionais de saúde, estudamos bastante, mas eu até pergunto para você, doutora, quais foram as emoções que você sentiu à flor da pele? Eu, pelo menos, senti sim medo e insegurança, porque eu já passei pelo protocolo do Covid 3 vezes. Na primeira vez que eu passei, Jesus Cristo, a minha espiritualidade avançou assim. Se eu estava em 50, eu cheguei a 100, né? Porque aí eu desenvolvi várias habilidades espirituais para me conectar, né, com o que eu acredito, né, como o eu superior. E fez muito sentido para mim, e foi o lado positivo de eu vivenciar isso tudo. E aí eu te pergunto, o que você acha, né, de repente, um trabalho desenvolvido nessa questão, né, da solução desse problema? E compartilha com a gente quais foram as emoções à flor da pele que você já tem vivenciado. Nádia, eu te apresentei os sentimentos à flor da pele das pessoas queridas que contribuíram com a minha pesquisa. Foram pessoas do Brasil todo, aqueles dados que eu mostrei para vocês. E eu não posso me ater a dizer que eu também, como ser, vivenciando uma pandemia, eu sou uma pessoa que sou do grupo de risco, e eu não posso dizer que eu também não tive, não tenho sentimentos à flor da pele, né? Eu confesso que as cenas das covas coletivas é algo que me machuca muito, assim, me faz muito triste, muito me traz medo, me traz várias inseguranças. Eu vivenciei o meu pós-doc na Itália, então no mês de março, eu sempre falo isso, assim, eu me compadecia muito com aquelas cenas da Itália e o número de mortos, e ver toda aquela situação que acontecia na Itália. E hoje a gente está vivenciando uma realidade pior do que a Itália. E isso me gera um certo medo, um certo temor, né, dessa sensação da Covid. Outra questão também é o próprio isolamento social, assim. Eu tento, como você falou, né, eu tento viver, né, e trabalhar em prol da minha saúde mental, porque eu tenho uma teoria que eu acredito que eu só posso promover saúde mental se eu tiver saúde mental. Então, no primeiro plano, eu promovo saúde mental e bem-estar para mim. Então, eu tento me criar um cotidiano que traga significado para mim, porque o meu isolamento social me tirou totalmente a experiência do mundo da vida, né? Que é o mundo que está lá fora, não é o mundo da minha casa. O mundo da minha casa é só uma fatia do meu mundo de vida. Então, eu tento reconstruir agora laços do meu mundo lá de fora, estando aqui dentro de casa. Então, por exemplo, quando eu participo do teu programa, é um prazer imenso para mim. Eu consigo vivenciar sentimentos de satisfação. E esse sentimento de satisfação e bem-estar, ele um pouco dissipa, minimiza aqueles sentimentos ruins que é estar no isolamento e viver a pandemia. Enfim, acho que todos nós, eu, você, a pessoa que contribuiu com a minha pesquisa, você que me escuta do outro lado, vivencia diariamente emoções à flor da pele. Eu acho que nós estamos com essa emoção, e essas emoções elas vão flutuando ao longo de tudo que a gente assiste e vê. É importante destacar uma questão também da Covid, e que ela é muito consequente, ela é uma causa real para emoções à flor da pele, tem a ver com os fake news. Então, é super importante pontuar também os fake news, que são notícias de forma exagerada, deturpada, né, sobre diversas coisas, e que na pandemia isso veio muito forte. E que é um dilema ético, e que são geradores também de emoções à flor da pele para as pessoas que leem, né, para as pessoas que divulgam. Às vezes divulga sem saber que é um fake news, divulga com uma boa intenção de repassar uma informação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e a gente tem que se cuidar muito nesses tempos, né? Excelente, doutora. Realmente é exatamente esses cuidados, né, que a gente vai aprendendo a desenvolver no dia a dia, nesse novo normal que você muito bem pontuou. E a gente vai descobrindo, né, estratégias. E hoje a gente vê, né, por exemplo, eu estava comentando com você
antes da gente começar a nossa live, estávamos batendo um papo, estava falando que o programa Harmonize, já compartilhamos isso em outras edições, ele surgiu depois da pandemia, né? Com a pandemia. Porque, assim como para você é um grande prazer, para mim também é um grande prazer, porque eu tinha toda uma agenda de palestras e treinamentos, né? Palestras gratuitas que eu iria promover e treinamentos. E por conta do isolamento social não foi possível ir aí. Né? Assim como vários outros empreendedores, fiquei bem perdida assim, tive que contratar um processo de mentoria para pensar o passo a passo de como me restabelecer, de como me estruturar, reestruturar, né, a partir desse momento tão desafiador. E aí surge o programa Harmonize, um espaço que a gente traz, né, e conta com a contribuição e generosidade de pessoas fantásticas como você, para a gente trazer conteúdos de altíssima relevância para as pessoas, porque a gente entende que é um momento muito desafiador e tem fake news, e isso atrapalha, né, a nossa saúde e o nosso bem-estar, sobretudo saúde emocional, saúde mental. E existem as pessoas, como você bem falou, que já enfrentam uma condição de saúde diferenciada, né? Não só em nível orgânico e físico, porque nós sabemos que tem um grupo dos diabéticos, hipertensos, obesos, cardiopatas, que são grupos de risco, mas também tem as pessoas que têm uma questão de saúde mental, né, já bem, como é que eu posso classificar assim, descrever, bem específica, né, que já enfrentaram alguns episódios e no momento como esse, podem surgir os pródromos e podem realmente desenvolver, né, algumas questões de crise mesmo, e outras pessoas que nem vivenciam isso e passam a vivenciar. Então, fake news não é uma boa para a gente ficar tendo contato. Eu, inclusive, uma das questões que eu adotei foi eliminar, né, o acesso a essas informações aí tão negativas. Tanto que o programa Harmonize é um espaço que a gente procura trazer informação de forma positiva, de forma leve, realmente educativa, para ajudar as pessoas a desenvolver a saúde integral sistêmica, porque nesse momento a gente está precisando muito desse apoio. E eu só tenho a agradecer, doutora, você, por compartilhar com a gente o seu conhecimento, por nos auxiliar aí a trazer essa informação de altíssima relevância às pessoas. É muito importante a gente encarar de frente, sim, que estamos todos com a emoção à flor da pele. Isso é humano, é natural que a gente vivencie isso. E vamos, né, pensar estratégias de estar superando isso no dia após dia. E eu agradeço você mais uma vez, tá? É um imenso prazer te receber sempre. Esse daqui é a sua casa, é o seu espaço de saúde e bem-estar. E para a gente finalizar, quero passar para você, deixar uma última palavra aí, né, de revigoração aí para as pessoas, que você pode compartilhar, né, aquilo que você tem feito para gerenciar essas emoções à flor da pele, deixar uma última palavra de reflexão a todos nós nesse momento tão desafiador. Então, Nádia, primeiro eu quero agradecer muito esse espaço de poder conversar sobre a minha pesquisa e falar sobre, né, tudo que eu venho pensando e estudando desse momento, né, e nesse momento eu vejo que as emoções estão à flor da pele, mas acredito também que nós temos o ser humano, para além do quadro da ansiedade, da finitude, todas essas emoções, nós temos sim estratégias, e são estratégias, uma delas é a estratégia do próprio autocuidado, todos nós temos essa estratégia dentro de nós e que nós devemos buscar isso. Então, por um cotidiano que ressignifique, né, que nos reconheça, né, que nos dê um reconhecimento de bem-estar. E aí, assim, eu não gosto muito, eu não sou uma terapeuta ocupacional que gosto de dar fórmulas de bolo, né? Faça isso, faça aquilo outro e você vai ser feliz. Faça ginástica e você vai ser feliz. Não, eu acredito que cada um tem a sua forma de se sentir bem e de buscar esse equilíbrio emocional, né? Não é negar as emoções à flor da pele, porque, como você disse, são coisas do humano, mas você poder ter um entendimento de todos esses sentimentos, poder falar sobre eles, é importantíssimo falar sobre esses sentimentos, tudo que te aflige,
aquele noticiário que você assistiu e que não te faz bem, você fale sobre ele, o que não te fez bem, o que te chamou a atenção, e buscar coisas que ressignifiquem. Você está de isolamento social, então precisa buscar coisas que ressignifiquem. Retomar uma questão que você parou porque não tinha tempo e agora você tem tempo. Retomar uma habilidade que você gostaria de aprender, desenvolver algo dentro da casa que te faça bem, né? Reunir com as pessoas da tua casa em momentos que te dão prazer, enfim. Quem vai criar esse cotidiano é você. Eu disponibilizei para a equipe, né, 2 materiais que eu já escrevi, 2 publicações que eu já discorro sobre as emoções à flor da pele, o que elas significam para a gente, e eu gostaria também de deixar para o programa Harmonize o link da minha pesquisa para que as pessoas possam, se tiver interesse, possam participar delas, tá? Agradeço muito aí, ó, um material que eu falo sobre o que é estar emoções à flor da pele, que compôs esse livro, e a gente tem também um artigo publicado falando sobre também a saúde, né? A expressão cotidiana e saúde mental na Covid, como a percepção dos impactos à saúde mental dos adultos. Todos 2 são estudos, ensaios teóricos, em que a gente já discute a emoção à flor da pele. E vou deixar no programa Harmonize o link também da minha pesquisa, convido a todos a participar. Por meio da pesquisa, a gente consegue desenvolver estratégias também de trabalho, e a minha ideia é essa, que futuramente a gente possa desenvolver outras estratégias, tá bom? Agradeço de coração a participação, estou muito feliz de poder estar aqui falando disso, e mais uma vez agradeço a todos ao programa Harmonize por esse espaço. Muito obrigada, doutora. É um imenso prazer te receber aqui também, tá? Casa é sua, seu espaço de saúde e bem-estar. Seja sempre bem-vinda, contribuindo conosco e com todas as pessoas que nos assistem. Gratidão mais uma vez. E a nossa entrevista com a doutora Nazaré Malcher se encerra por aqui. É um imenso prazer, como eu já referi, receber a doutora Nazaré, ela que é terapeuta ocupacional, pós-doutora em Fenomenologia e Clínica, é professora docente da UNB, do curso de Terapia Ocupacional. Uma honra, né, ter a doutora Nazaré representando muito bem a terapia ocupacional no Brasil. Espero que você tenha curtido, né, tenha gostado bastante, tenha aproveitado, compartilha essa entrevista, que fala sobre situação de altíssima relevância, né, que é o que todos nós seres humanos enfrentamos, emoções à flor da pele, né, vista através de um olhar científico, de um olhar com muita responsabilidade, constatando aí o que todos nós estamos enfrentando. Espero que você compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, essa entrevista que foi feita com muito carinho para você. E antes de encerrarmos, quero te convidar novamente, se você ainda não fez, siga o Programa Harmonize nas redes sociais. No Instagram, @Programa Harmonize, você encontra tudo sobre a nossa programação. Siga também o nosso Facebook, a nossa página no Facebook, @harmonize.saúde. E se inscreva no nosso canal do YouTube. Ative o sininho e seja notificado sempre que postarmos um vídeo novo. Acesse nosso site e cadastre-se. Receba nossas novidades por e-mail. Acesse também as redes sociais dos nossos parceiros Harmonize. Visite a página de Rebeca Simões. Conheça tudo sobre o trabalho da nossa parceira Harmonize. Visite também a página da nossa parceira Teacher Dulce. Acompanhe as lives que vamos fazer esse mês especialmente para você. E você que é profissional de saúde, conheça o portal CIF Brasil. Acesse a agenda de cursos e aprenda a utilizar a classificação internacional de funcionalidade na sua prática profissional.
A saúde mundial agradece se você se propor a isso. Saiba mais no portal CIF Brasil. Eu também sou uma multiplicadora CIF Brasil e acredite, vale muito a pena se engajar nesse propósito. Conheça também o Salim Estúdio e deixe o Salim Estúdio te mostrar o que a dança pode fazer por você. E vamos falar da nossa agenda semanal? Olha só o que nós preparamos para você essa semana. No dia 18 de agosto, no Instagram, @programa, nós vamos receber a Teacher Dulce. E ela vai nos responder se realmente é possível aprender inglês em plena pandemia. No próximo sábado, dia 22 de agosto, na nossa live stream no nosso canal do YouTube, vamos receber para um bate-papo a doutora Márcia Rodrigues, terapeuta ocupacional, especialista profissional pelo COFITO e Abrato em saúde mental e vice-presidente do COFITO 16. Ela vai falar sobre o terapeuta ocupacional e as práticas integrativas complementares. E na terça-feira do dia 25 de agosto, no Instagram, @programa Harmonize, teremos mais uma live com a Teacher Dulce. E ela vai nos ajudar a compreender quais mitos devemos superar no aprendizado do idioma inglês e como podemos fazer isso. E no seguinte sábado, no sábado do dia 29 de agosto, para fechar com chave de ouro a nossa programação de agosto, a Teacher Dulce vai nos ajudar a compreender como desenvolver fluência no inglês de modo prático para viagens, estudo e trabalho. Na terça-feira de setembro, no Instagram, @programa Harmonize, teremos mais uma live com a Teacher Dulce. E ela vai nos ajudar a entender sobre os benefícios e praticidade das aulas de inglês online. Essa é a nossa agenda para o final do mês de agosto e para o primeiro dia de setembro. Tudo feito com muito carinho para que você possa se desenvolver e manter a sua saúde e o seu bem-estar. O Programa Harmonize é o seu espaço de saúde e bem-estar. E por hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido. Compartilha com seus amigos, com seus familiares o programa de hoje. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você seja notificado sempre que colocarmos um vídeo novo especialmente para você. E nós te encontramos durante a semana nas nossas redes sociais e no próximo sábado aqui no nosso canal do YouTube às 18 horas. @programa Harmonize, o seu espaço de saúde e bem-estar. Até a próxima. 1000 beijos no seu coração.